O Partido Popular de Direita venceu as eleições gerais da Espanha neste último domingo, mas não conquistou a maioria das 350 cadeiras no parlamento. Depois vem o Partido Socialista PSOE, do atual premier Pedro Sánchez, que obteve 122 cadeiras e também não conseguiu formar um governo. Se nenhum dos dois principais partidos obtiver o apoio necessário, essa situação de impasse pode levar à convocação de novas eleições. Neste episódio, vamos falar destas duas Espanhas polarizadas. Qual lado tem mais chance de formar governo neste momento? A queda da extrema-direita, quais serão os caminhos da Espanha e o papel do partido Junts, que poderia desempatar a polarização. Para responder essas perguntas, o linguista e mestre em ciência política pela Universidade Católica de Lisboa, Sacha Nixon, conversou com o podcast O Cafezinho. Ele mora em Barcelona e o foco de estudos dele é a política europeia. Olá, Sacha, bem-vindo ao podcast O Cafezinho. A primeira pergunta para introduzir o tema seria como funciona a forma de governo na Espanha. Então, o sistema político de Espanha é um sistema monárquico, mas parlamentar. E então o que temos aqui, o representante do governo, o máximo representante do governo é o primeiro-ministro, que, que tem o cargo mediante uma maioria no Congresso, onde tem que obter uma maioria, seja por coalição, seja por maioria absoluta. Nas últimas eleições, o partido Vox de extrema-direita era maior. Nestas eleições ele deu uma encolhida, enquanto o Partido Popular aumentou a sua bancada de maneira significativa. Então, o que acontece em Espanha? Tem que explicar um par de coisas para que possa fazer sentido. Espanha é um país que sempre foi bastante polarizado, ou seja, é um país, o que se chamam aqui são as duas Espanhas, ou seja, há uma Espanha que é super conservadora, super tradicionalista, católica, etc. Essa Espanha é liderada basicamente pelo Partido Popular desde a reinauguração da democracia, desde que a democracia voltou a ser a forma de governo depois da ditadura do Franco. Por outro lado, temos a Espanha mais urbana e mais republicana e mais de esquerda, que é liderado pelo Partido Socialista de Espanha. Um, e então, essa polarização nos últimos anos tem sofrido alguns declives pelos outros lados, pelos respectivos lados, na forma destes partidos, seja Podemos, agora é Sumar, que é a junção desses partidos mais à esquerda, e também na extrema-direita do Vox. E o que acontece aqui é que Vox teve um declive nestas eleições porque o Partido Popular, sendo um partido mais generalista do centro-direito, consegue captar muitos votos à direita, seja do centro, seja da direita, simplesmente pelo facto de ser um partido generalista e um voto, o que se chama um voto útil. Então o Vox perdeu espaço para uma ideia de direita mais progressista? Um pouco. O que temos vivido ultimamente, nestes últimos anos, é que o desempenho da esquerda tem sido mais forte do que parecia antes disso. Ah, Quando se instaurou o governo do Partido Socialista, inicialmente, foi por causa de alguns escândalos do Partido Popular, o que fez com que o Partido Popular caísse bastante nas votações. E o que acontece com isso é que Espanha enfrentou inicialmente foi um momento de um boom económico, a Europa estava a ir super bem economicamente e depois, de repente, temos a pandemia e todo o processo económico e social com isso. E também a guerra com a Ucrânia, que afetou a economia da Europa e do mundo inteiro, em certa medida, pelo menos. Então, o desempenho do governo socialista tem sido mais forte e mais bem conseguido do que historicamente tende a ser visto. Ou seja, Pedro Sánchez e o seu governo dos socialistas e à esquerda tem suavizado o impacto económico da Covid, por exemplo, e encontramos-nos numa situação em que o país não tem tanta inflação, não tem hum,
tanto impacto por isso, economicamente, que é o que traduz nos votos. Tivemos um impacto mais forte da esquerda nestas eleições por causa do empenho económico, principalmente, no momento em que muita gente, por propaganda da direita e por ciclos políticos, podia ser um momento de fortaleza da direita. O Sanches comemorou o resultado do partido. Quando comparado com as últimas eleições, o partido permanece estável. Certo. Todos os, basicamente todos os sinais apontavam para uma vitória mais contundente da direita, do Partido Popular, e com maioria inclusive, se fizesse pacto com Vox, que é a opção menos desejável por basicamente todas as outras entidades. Mas, enfim, esta divisão não é nada nova em Espanha, mas a forma que toma é. E então agora temos basicamente uma estabilidade, mas temos mais polaridade que nunca, em termos da divisão tão por metades no país dos votos e da situação política. Então, para comemorar, o Partido Socialista comemorou o que seria uma vitória porque não perdeu tanto espaço quanto se pensava. Só que neste caso, nenhum lado conseguiu formar maioria para governar. Quais serão os caminhos da Espanha neste momento? Certo. Então, na verdade, neste momento estamos no período das conversas entre os partidos. Ou seja, o Partido Popular vai tentar buscar à direita ou com os partidos minoristas formar um governo por maioria e o Partido Socialista também vai fazer a mesma coisa. Parece neste exato momento, no momento desta gravação, que o Partido Socialista possivelmente pode, se jogar as cartas bem, pode chegar a formar um governo, algo bastante parecido com o que houve em Portugal, que se chamava a Geringonça, ou seja, um partido composto por muitos partidos, todos os partidos à esquerda do Partido Popular, basicamente, e isso seria composto pelos partidos regionais, minoristas, etc. Há muitas forças regionais, porque a Espanha é uma nação, é um país plurinacional. Quer dizer que há muitas regiões com identidade própria e que votam a seu interesse próprio. E então o que busca o Pedro Sánchez agora é convencer esses partidos de darem o voto e darem o espaço para formar um governo e continuar no poder. Se não houver isso, vai haver uma repetição das eleições. Na sua análise, qual o mais provável? Um dos lados formar maioria ou uma nova eleição? Tendo em conta que as margens são muito finas, eu acho que estamos perante uma situação basicamente 50-50, ou seja, os partidos têm que negociar agora. É, é bastante possível, por assim dizer, que essa geringonça se forma e que continua o PSOE no poder, que é como se chama aqui. Mas também é bastante possível, para não dizer provável, que também estas discussões e estas negociações fracassem. Ou seja, os partidos regionalistas também são de diferentes ideologias, diferentes perspectivas, seja à direita, à esquerda, etc. E, portanto, convencer todos esses partidos para chegar a essa minoria tão fina não vai ser não vai ser uma tarefa tão fácil, mas também já aconteceu e pode acontecer outra vez. O Junts é um partido importante nesse processo, mas ele tem enfoque em um projeto político de independência da Catalunha e um líder do partido está fugindo da justiça. Temos que ter em conta que esse partido tem que jogar as cartas mais a seu favor possível. O tal do referendum, pois, isso é uma coisa que pela Constituição espanhola não é permitido. Há um processo constitucional para chegar à possibilidade de fazer
referendo assim, mas não. Mas é que tem tão pouca hipótese que é, é basicamente descartado por todos os lados. Ou seja, eles querem forçar um referendo para poder votar numa independência da Catalunha, mas isso é um processo de há longos anos. Já houve, no seu momento, mais fervor independentista neste canto de Espanha, e também o que acontece é que nesse momento desse fervor houve um referendo entre aspas, ou seja, o que aconteceu foi a organização de um referendum não oficial, e esse referendo foi visto como ilegal pelo governo central, que foi no seu momento do Partido Popular, e todos os envolvidos, incluindo o Parlamento, os cargos mais altos do Parlamento catalão, foram processados pelos acontecidos, pelos factos. Atualmente, o líder do governo regional de então, que se chama Carles Puigdemont, encontra-se fora de Espanha a tentar evitar ser processado e evitar tempo na cadeia. O que acontece com Junts é que Junts, primeiramente, é um partido com cariz mais conservador. Então, Junts fazer governo com um partido à esquerda é um pouco mais complicado do que outros partidos regionalistas aqui. Mas também, como o posicionamento do Partido Popular é tão ferozmente contra essa questão da independência e tão pouco disposta a ouvir e dialogar e tentar encontrar caminhos para isso, é muito pouco provável que Junts faça algum pacto com o Partido Popular. Mas há mais hipótese com o Partido Socialista, porque o Partido Socialista tem um posicionamento um pouco mais vago, um pouco mais a favor do diálogo, se bem que não resulta em grande coisa. Em caso de novas eleições, isso seria positivo para qual lado? As novas eleições são altamente possíveis. O pronóstico que posso fazer relativamente às novas eleições é que pode haver. Depende muito das circunstâncias no dia da votação, porque a participação cresce. Temos um pouco mais favor para a esquerda, ou seja, o Partido Socialista e os seus aliados generalmente chegam a ter mais votos e mais representação no Parlamento. Então, se estivermos perante uma situação em que a participação cai, então a direita vai ser um pouco mais favorecida, e então o mais provável seria que o Partido Popular crescesse e muito provavelmente ganhasse uma maioria mais clara. Pode ir para um lado disso ou pode ir para mais do mesmo, e isso é uma grande possibilidade em caso de novas eleições também, ou seja, com a mesma divisão, com pouca diferença. Queria agradecer a Sasha Nixon pela participação no episódio. A edição, roteirização e produção desse trabalho é de Rian de Meira. O editor-chefe do portal é Miguel do Rosário. Eu sou Rian de Meira para o podcast O Cafezinho.